Boa noite, Sala Chico. Estamos juntos para darmos prosseguimento ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Hoje, dando prosseguimento com o capítulo 8, Estados Vibratórios da Alma, a Memória. Então, nós vamos falar especificamente sobre o que seria esse estágio vibratório da alma, de acordo com Leon Denis, que é a memória, que ele já está fazendo essa definição. E vamos entender o que Leon Denis pretende trabalhar nesse capítulo e os objetivos que ele pretende alcançar ao trabalhar esse capítulo. Mas vamos iniciar a nossa noite com a prece, pedindo à espiritualidade amiga, a Jesus Cristo, nosso guia e modelo, a Deus, que possa nos orientar, nos conduzir, estar ao nosso lado nos momentos de dificuldade. Que possamos, Senhor, compreender os seus bons conselhos, estarmos sempre dispostos a seguir juntos na seara do bem, que possamos traçar nossos objetivos, as nossas condutas, sempre de acordo com o nosso bem. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui na Sala Chico, ainda que de maneira virtual, para podermos caminhar juntos nessa jornada que nos foi dada, né, como presente nesta vida, para que possamos, assim, darmos prosseguimento à nossa evolução, à compreensão de que a vida, ela é eterna. E para isso, precisamos tirar, compreender e nos desenvolver, assim como Jesus nos ensinou, assim como a espiritualidade nos conduz. Graças a Deus. Nós, ao indicarmos, né, o tema do capítulo, o nome do capítulo de hoje, que é o 8º capítulo da primeira parte da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, chamado Estados Vibratórios da Alma, a Memória, Leon Denis já está nos afirmando que a alma possui estados vibratórios e a memória é um deles. E é importante a gente perceber, a gente notar, a utilização dessa palavra vibração da alma. Mais para frente, no desenvolvimento do capítulo, a gente vai entender por que ele fala ele usa a vibração como palavra para definir a condição que a alma, que a memória, ela apresenta dentro desse estado da alma. Então, como a gente vem estudando na obra de Leon Denis, de acordo com a doutrina espírita, né, somos seres que irradiam vibrações positivas ou negativas, e essas vibrações, elas fazem parte e nos conduzem constantemente. Então, a memória, ela faz parte de um desses estágios de vibração. E por que a alma, a memória, é considerada como um estado de vibração da alma? Porque é através da memória, e esse é o tema do capítulo, é através da memória que é possível o espírito expressar toda a recuperação do seu estado de poder e liberdade. Então, é através da expressão da memória, da recuperação dessa memória, da utilização dessa memória, que o espírito, ele pode recuperar esse estado de poder e liberdade, que a gente sabe que essa liberdade, ela só é uma liberdade completa com o desprendimento. E se for o desprendimento total, né, ocasionado pela desencarnação, essa liberdade é uma liberdade ainda maior. Mas a gente pode experimentar essa liberdade ainda quanto encarnados, como nós vimos nos capítulos anteriores, através de diversas manifestações que a alma, que o espírito, ele pode apresentar, tanto em relação a encarnados, desencarnados, encarnados. Então, desencarnados e desencarnados. Então, as diversas variações dessas comunicações, dessas manifestações, elas podem ser obtidas através desse desprendimento. Então, a memória é essa expressão
dessa recuperação desse estado de poder e liberdade do espírito. É sobre isso que Leon Denis vai trabalhar nesse capítulo. E de que forma que ele faz isso? Porque Leon Denis considera que a memória é a expressão de poder e liberdade do espírito. Porque é através dela que as numerosas vidas se reconstituem. Então, tudo que a gente faz fica registrado na nossa memória. E é através dela que todas as nossas encarnações, todas as nossas experiências vividas durante essas encarnações, elas vão ser reconstituídas, elas vão sendo agrupadas e assim elas podem ser reconstituídas de acordo com o estado de liberdade que esse espírito vai experimentar. Então, essas aquisições e as reminiscências, né, aquilo que a gente vai recuperando gradativamente das nossas experiências, elas estão relacionadas não só com aprendizados tipo escolares, né, informações sobre física, geografia, matemática, mas as nossas sensações, as nossas alegrias, as nossas dores, todas esses sentimentos, essas sensações, todas as experiências que nós vamos adquirindo na nossa existência e a maneira que nós lidamos com elas vão sendo registradas na memória. E esse registro, ele se dá de uma maneira muito específica. E ele vai entrar nesse tema quando ele está falando sobre a forma em que esses registros acontecem. A gente tem a existência dessa memória, as experiências que nós vivemos, a maneira que nós lidamos com elas, com as experiências, as sensações, as dores, as próprias experiências práticas que nós adquirimos, as nossas habilidades, elas vão sendo registradas aonde? No nosso perispírito, no nosso organismo fluídico. Então, é ela que vai fornecer, né, é no perispírito onde todas as sensações e pensamentos ficarão registrados. Então, como objetivo deste capítulo, nós temos Leon Denis desenvolvendo a ideia de que a memória é um estado vibratório da alma e apresenta a importância dessa memória e os mecanismos de funcionamento. Então, nesse capítulo, Leon Denis vai estar nos apresentando tanto a importância da memória, coisa que a gente já vem desenvolvendo, estudando nos capítulos anteriores, sobre o que representa essa memória para nós, quanto espíritos imortais, e como ela se desenvolve e ela pode se manifestar. E nesse capítulo, de uma forma mais específica, Leon Denis vai nos apresentar a forma e que essa memória ela vibra, né, vibra em relação à alma. Então, de que forma que nós podemos acessar essa memória, que ela se faz presente na nossa vida, é o tema desse capítulo, e ele tem como objetivo que nós possamos compreender e apresentar essa importância desse mecanismo fundamental para a nossa existência quanto ser eterno. Para tanto, Leon Denis vai apresentar 3 argumentos fundamentais. São os 3 principais argumentos que ele trabalha nesse capítulo. O primeiro deles diz respeito a todas as nossas sensações, emoções, aprendizados, as nossas habilidades de uma maneira geral, ficam registrados de forma automática na nossa memória. Então, no decorrer de cada existência, todas as nossas experiências, elas são registradas. A gente pode ter acesso a elas ou não, mas os registros estão feitos.
E esses registros, é o segundo argumento, eles podem ser acessados de acordo com determinadas maneiras, e Leon Denis vai exemplificar isso no livro, no capítulo pra gente, e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre como esses registros podem ser acessados. Além disso, ele vai dar exemplo de como esses registros podem ser acessados, mas ele vai dizer assim, olha, existe uma relação entre a nossa consciência cerebral e a nossa consciência profunda, que a gente lembrando dos estados da nossa consciência, a gente vai lembrar do estado dessa consciência atual, onde nós temos as nossas lembranças construídas nessa existência. O segundo estágio, que é aquele referente ao quando o espírito está desprendido do corpo, mas ainda ligado a ele, que é um estado onde a gente consegue um pouco mais de liberdade e um pouco mais de acesso a essas informações. E o terceiro estágio, que é esse estágio mais profundo, que é o de desprendimento total. E Leon Denis vem nos colocando que existe acesso existe acesso a essa memória essas memórias através dessa consciência cerebral e profunda. Então ele vem descrevendo como que isso pode acontecer. Em relação ao primeiro argumento, todas as nossas sensações, emoções, aprendizados têm registros automáticos na memória. Ele coloca que esses registros eles podem se efetuar de forma agrupada dentro de nós. Ele é como se fossem formando várias camadas de registros. Então, e eles vão corresponder a cada período de nossa vida. E eles vão se manifestando através da vontade, que se expressa através dessa autossugestão, porque ele vem dizendo que é possível permitir ao indivíduo acessar esses registros que acontecem de forma automática através da autossugestão. Ele fala da hipnose, né? Então ele está falando que existem ferramentas que podem conduzir o indivíduo a acessar todos esses aprendizados que ficaram registrados. Então, por isso que tem alguns médicos, né, que cuidam de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, eles recorrem à hipnose para fazer regressão de memória, seja regressão de memória para um estado da infância atual ou para aqueles que acreditam, regressão de memória para vidas anteriores. Então, assim, porque alguns conflitos, algumas questões que nos envolvem, eles podem estar relacionados não a essa nossa consciência cerebral, essa nossa consciência imediata, mas essa consciência um pouco mais profunda que está guardado dentro de nós, mas que nós não temos acesso imediato. Então ele coloca que nós podemos, de uma certa maneira, reviver essas lembranças pertencentes a qualquer período do passado. Isso tudo vai depender da questão da autossugestão e da vontade. Leon Denis ele sempre nos coloca a importância da vontade. A gente está discorrendo nesse capítulo, o problema do ser, sobre as diversas relações da alma, do espírito, da imortalidade do espírito, das manifestações dos espíritos, e com isso ele integralmente ele sempre aborda a importância da vontade para o indivíduo na questão desse desenvolvimento, dessas liberdades e dessas potencialidades da alma. Agora, em relação ao segundo argumento, a possibilidade de acesso a esses registros, de que forma que isso acontece? Né? Esse registro, ele falou da hipnose, né, que é a maneira que a gente pode alcançar esses registros automáticos através dessa regressão, ou a gente tem essa questão, Leon Denis nos coloca
que existe uma ferramenta utilizada pela alma para acessar esses registros, que é o desprendimento do espírito. A gente sabe o quanto que o corpo físico, ele limita o nosso espírito. Então, através do desprendimento, por isso que se faz a hipnose, por isso que se faz a autossugestão, por isso a questão do sonambulismo, a importância da compreensão do sonambulismo, né, acerca desses fenômenos. Então, esses registros são acessados, podem ser acessados de uma maneira mais profunda através do desprendimento temporário do espírito do corpo, sendo promovido pelo quê? Pela ação magnética. Aí entra aquela questão lá do título do capítulo sobre os estados vibratórios da alma. Então, nessa condição de vibração que o espírito ele se propõe, que ele desenvolve, que ele estabelece, que ele pode estabelecer, é possível acessar através do desprendimento essas memórias mais profundas. O que nos leva ao terceiro ponto. De que forma que tudo isso fica gravado, né? Lá na frente nós colocamos uma outra questão que é fundamental quando a gente fala da doutrina espírita e da compreensão da doutrina espírita. E o porquê que quando a gente fala sobre doutrina espírita, a gente está falando de espiritismo, a gente está falando sobre a eternidade da existência, a gente está falando sobre a comunicabilidade entre os espíritos e a gente está falando dos métodos, né, que envolvem essa comunicação, a compreensão do funcionamento da vida espiritual. E nesse sentido, existe um conceito que a gente já trabalhou em diversas ocasiões, mas que ele é muito importante para essa questão da memória, que é o perispírito, que é no perispírito o local onde fica, um local entre aspas, em que ficam registradas todas essas nossas experiências que vão ser acessadas pela memória. Leon Denis ele afirma o seguinte: para essas manifestações se tornarem possíveis, o perispírito deve ser previamente impressionado por um abalo vibratório determinado pela sugestão. Esse abalo, acelerando o movimento rítmico, tem por efeito restabelecer a relação entre a consciência cerebral e a consciência profunda, relação que está interrompida durante a vida física. Então, Leon Denis vem nos colocando a relação entre essa consciência cerebral, que é desse momento de despertar, e essa consciência profunda, que são aqueles registros, nessa consciência profunda, está relacionada àqueles registros que são acumulados no decorrer de nossa existência e que são interrompidos por essa nossa existência física. Porque a gente tem que lembrar de outros fatores, né, outras questões relacionadas à doutrina espírita sobre a importância do esquecimento do passado, o porquê que nós não lembramos em cada encarnação da encarnação anterior. Então, até esse esquecimento do passado, ele tem um motivo. Então, a gente pensar em resgatar certas memórias, elas podem ter um custo que devemos saber se devemos pagar por ele ou não. Porque se alguma informação também ela está esquecida, entre aspas, ela está armazenada e não pode ser acessada, existem questões que a própria doutrina ela nos explica para compreendermos essa dinâmica do porquê que a gente não lembra de nossas existências anteriores, de todas as nossas experiências. Existe uma questão da memória seletiva, né, de nós escolhermos o que nós vamos lembrar ou não, mas também existe o esquecimento do passado promovido para o nosso desenvolvimento. Então, são questões que a gente deve equilibrar para podermos compreender isso. Mas o fundamental é a gente entender a existência dessa memória, ela pode ser acessada
a forma pela qual ela é acessada e o porquê que nós podemos utilizar esta ferramenta de recuperação dessa memória, desses registros que nós construímos no decorrer de nossa existência. Quando a gente pensa nisso, a gente deve pensar de uma forma equilibrada para que sempre sirva ao nosso progresso. E o que vai determinar isso, como sempre, são as nossas intenções, que podem estar, que a gente não consegue escondê-las por completo. A gente não consegue escondê-las na verdade, né? A gente pode não ser efetivamente claro com algumas pessoas, mas as nossas verdadeiras intenções, elas ficam registradas, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso para que nós possamos compreender todos esses aspectos que estão relacionados à memória. Como consideração final acerca desse capítulo, a gente pode colocar as palavras do próprio Leon Denis, quando ele fala que a memória total, ela vai subsistir no fundo do ser, né? A nossa memória total, ela vai continuar existindo dentro da gente. Estou usando essa metáfora, dentro da gente, mas essa memória total, ela vai continuar existindo. A gente vai poder acessá-las e a gente vai utilizar esse momento de transe, esse momento de desprendimento, para que a gente possa executar essa ação, mas tudo isso vai estar relacionado a esses movimentos vibratórios que ligam a alma ao corpo físico, ao cérebro material. Então, é necessário a gente compreender esse mecanismo de funcionamento dessas vibrações entre o nosso corpo físico, o perispírito e o nosso espírito, para que cada vibração, a intensidade delas se façam mais produtivas, porque à medida que nós compreendemos como as coisas funcionam, a gente pode trabalhar melhor com elas e assim a gente desenvolver melhor as nossas habilidades. A gente vai ficar por aqui, né? Esse tema da memória, ele já vem sendo trabalhado anteriormente, daí a importância de nós estarmos dando sequência ao estudo de uma forma paulatina. Nesse capítulo especificamente, Leon Denis deu uma aprofundada na importância dessa memória. Ele não se deteve nas questões do desprendimento, nas formas que ele acontece. Ele até cita alguns exemplos sobre esses processos de hipnose no capítulo, mas o objetivo dele é nos apresentar essa relação entre o nosso cérebro, que é relacionado ao nosso corpo físico, o nosso perispírito e a nossa alma, para que nós possamos acessar todos os registros contidos da nossa existência quanto seres espirituais. A gente vai encerrar por aqui, agradece a oportunidade, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. A gente fica com os comentários a partir de agora e lembrando que na próxima quarta-feira nós estaremos estudando o capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. Então é um capítulo um pouquinho mais longo para a gente compreender, a gente está entendendo até agora as manifestações dessa alma, a forma que elas acontecem. Agora a gente vai iniciar a partir do próximo capítulo, a compreensão da evolução e a finalidade da alma. A gente aguarda por vocês. Lembra que o PDF do livro está disponível no grupo do WhatsApp. Para quem quiser acompanhando as leituras, é fundamental esse acompanhamento. Então, caso queiram, a gente disponibiliza novamente. É só chamar, pode chamar no próprio grupo, pode chamar no privado, que a gente está disponibilizando para vocês. A gente não pode estar com atividade presencial na sala, mas
Existe o livro físico, algumas pessoas podem ter, eu só tenho o arquivo digital, mas querendo eu compartilho, quem precisar eu compartilho o arquivo digital, porque é fundamental a gente estar acompanhando a leitura para que as informações fiquem melhor registradas e a gente não perca da nossa memória. Boa noite, gente. Até mais.